eu sou a Fernanda Vieira, gerente de contas da Imagem. Eu atendo a vertical de mineração e um dos meus clientes é a Vale. E hoje ela veio aqui apresentar a visão integrada dos seus territórios na sustentabilidade. Nessa apresentação vai estar falando o Felipe e o Hélio. É com vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Silveira, trabalho na Vale, na área corporativa de sustentabilidade e vou apresentar junto com meu amigo Hélio hoje. Opa, oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Hélio, eu faço parte da mesma estrutura que o Felipe, nós somos da área de sustentabilidade, voltado para a gestão social, e nosso foco, né, nosso projeto é muito voltado para a parte de análise de dados, inteligência de informações. A gente vai apresentar um pouquinho aqui de como a gente estruturou uma solução dentro da área do social, né, e meio ambiente, voltado aí com análises geolocalizadas utilizando a tecnologia de ArcGIS. Bom, hoje viemos apresentar aqui como a Vale está adotando as ferramentas do ArcGIS Enterprise para conseguir fazer a gestão do tema da sustentabilidade dentro da empresa. A gente tem hoje, a gente sabe que a sustentabilidade ela é gerida por três pilares, tanto ambiental, social e econômico, né? E a gente gera muitos dados em vários territórios, né? E a gente descobriu que, utilizando a plataforma do ArcGIS Enterprise, a gente consegue criar soluções que atendam a essas demandas, unificando ainda mais o fluxo de dados dentro da empresa. Para poder contextualizar o que o Felipe está trazendo, eu vou falar um pouquinho da atividade da mineração, né? A mineração, ela quando inicia o ciclo de vida e durante todo o ciclo de vida no território, desde a etapa de exploração mineral até as fases de fechamento de mina, são necessários a gestão de riscos e impactos dentro desses territórios anfitriões. Então, nesse sentido, né, a gente precisa fazer a gestão adequada para poder reduzir potenciais conflitos com as comunidades. E fazendo essa gestão, a gente espera, né, reduzir esses possíveis conflitos que venham a existir. A área de sustentabilidade tem um modelo de atuação social que faz essa gestão de riscos e impactos e sempre pensa em promover legado, né, ser um bom vizinho para os territórios anfitriões. Então, dentro desse escopo, a nossa estrutura ela é dividida, né, em atores, né, que fazem um relacionamento direto com comunidades e instituições, e a gente também tem uma gestão social corporativa que olha de forma global como está esse processo da atuação social. Então, a gente dá suporte, né, na estruturação de normativos, na estruturação de ferramentas para input de informação e também na estruturação de análise e dashboard para apoio à tomada de decisão desses atores, que são analistas de relacionamento com comunidades e instituições, que fazem um relacionamento direto com os nossos stakeholders externos. Para poder contextualizar um pouquinho para vocês, né, da problemática que a gente tem, imagina que uma empresa mineradora vai iniciar a operação em um novo território e assim que a atividade de projeto se inicia, é esperado, né, uma expectativa de vagas de emprego na região, a especulação imobiliária também, os imóveis próximos, né, podem ter oscilação de valor e, claro, né, com o início do projeto, vai ter, né, fluxo de caminhões, muitas vezes caminhões grandes, fora de estrada, maquinário de obra. Isso pode vir a trazer alguns problemas, como poeira, vibração. A vibração, por sua vez, gera rachadura nas casas vizinhas, onde podem passar, né, essas vias, onde podem passar esses grandes caminhões. Ruído, trânsito, entre outros tipos de efeitos que a atividade mineradora pode vir a gerar nesses territórios anfitriões. Então, é necessário fazer a devida gestão desse relacionamento através de normativos e através, claro, de informações que a empresa, que a Vale hoje, né, se organiza para poder gerar e tentar fazer essa gestão, gerando até um legado positivo no final de tudo. Como ele citou aí, os desafios dentro da área de sustentabilidade são muitos e pelo porte da empresa a gente tem uma distribuição geográfica imensa, né? Somente no Brasil a gente está lidando com cerca de 160 municípios e centenas de comunidades, né? Isso gera uma carga de informação muito grande. São várias temáticas dentro da sustentabilidade que a gente tem que abordar, né? Então, para a gente conseguir fazer a gestão de todos esses temas
de forma que a gente consiga cruzar essas informações e gerar análises corretas do território, né, a gente precisou, né, buscar ferramentas diferenciadas, né? Já trabalhamos com diversos tipos, né, de bancos de dados, e aí agora estamos, né, entrando nessa abordagem mais geográfica de visão do território integrada, né? Então, quais seriam, né, esses desafios, né? Esses dados descentralizados em uma empresa muito grande geram compartimentos, né? A gente tem diferentes áreas, uma área cuidando de meio ambiente, social, outra área cuidando de fundações, institutos da própria empresa, que estão atuando nos mesmos territórios, mas devido à quantidade de áreas diferentes, quantidade de pessoas e dados, fica difícil fazer essa gestão unificada. Outra coisa, como que a gente consegue mensurar esse nível de relacionamento no território, né? Se eu não tenho ali uma leitura de tudo que eu estou fazendo naquela área, fica difícil eu saber como que eu vou me relacionar e quais estratégias eu vou adotar, né? E dessa forma, né, eu não consigo entender o ponto 3 ali, né? Os principais pontos de tensão e as causas que estão levando ali a algum problema com as comunidades ou problemas ambientais que eu tenho ali. E aí, por fim, né, número 4 é a minha estratégia de atuação, né? Se eu não consigo fazer a leitura correta de tudo aquilo ali, de todos esses pontos anteriores, eu não consigo, talvez, destinar, né, as minhas ações para os locais corretos, né? Então, a ideia aqui é a gente conseguir enxergar o todo para aí sim ir direto ao ponto, ir direto naquela dor, né, daquela comunidade, um ponto que está gerando o maior problema ali para a atuação da empresa. Então, qual que foi a nossa ideia, né, de estruturação para a solução, né, para uma gestão dessas diferentes áreas, diferentes caixas temáticas, né, foi trazer isso tudo para uma única plataforma, né, em um único banco, em que a gente consegue absorver os dados, né, os dados produzidos pelo social, os dados produzidos pelo meio ambiente e econômicos, né, e aí como exemplos, né, a gente pode citar no social, por exemplo, tem diversas manifestações que são colhidas pelo relacionamento com a comunidade, né, então o pessoal pode me dizer, né, ali o que que eles têm de reclamação, elogio, solicitações para a empresa. Eu posso trazer as questões críticas daquela comunidade, os meus planos de relacionamento com ela, assim como em meio ambiente eu posso trazer todas as temáticas, né, de qualidade de água, emissões atmosféricas, áreas verdes, áreas protegidas, né, recuperação de áreas, que todas fazem parte, né, desse mesmo arcabouço. Muitas vezes eu tenho manifestações que estão associadas, né, com questões ambientais, seja ela de ruído e vibração, poeira, capina, né, todas elas que se interligam. E por fim, os dados econômicos, né, obviamente também, sem eles, esse tripé não para em pé, né, a gente tem tudo ali, onde que eu estou colocando meu dinheiro, se esse dinheiro está sendo investido no que naquela necessidade específica ou não, né? E aí isso tudo cai dentro de um banco, né, que depois, posteriormente, vai ficar na nuvem, e a gente desenvolveu a solução utilizando sites em que ele congrega diversas aplicações em que eu trabalho cada um desses temas de forma intercruzada, né? A gente chama essa solução de GeoHub, de sustentabilidade, em que nada mais é que é um site construído dentro da plataforma dos sites, em que eu consigo acessar todas essas aplicações. Então, essa solução, ela disponibiliza de forma integrada essas informações, né, tanto social, quanto meio ambiente, quanto econômico. A gente pode ver na tela ali, está passando, né, como ele funciona. Então, tem as diferentes camadas da empresa, de meio ambiente, social, fundo Vale, fundação Vale. E ali eu tenho depois as aplicações que são desenvolvidas, né, na plataforma do GeoBI. Né, a gente utiliza a plataforma de dashboards do ArcGIS Enterprise, em que a gente consegue cruzar os dados, tanto territoriais de GIS, quanto os dados de tabela de atributo de forma de business intelligence, trazendo gráficos, né, e indicadores. Esse foi um salto muito grande, né, na utilização do GIS dentro da empresa, em que, na maioria das vezes, a gente sempre usava para ligar e desligar camadas, agora a gente consegue trazer de forma integrada esses indicadores e agora as aplicações estão conseguindo ser utilizadas de forma bem mais ampla dentro da empresa. Então a gente tem ali trazendo, né, já passaram ali alguns exemplos, né? Eu trouxe o exemplo de recursos hídricos, emissões atmosféricas, áreas protegidas, manifestações. Então são diferentes módulos que cruzados, né, conseguem buscar uma informação um do outro, trazendo uma visão mais integrada daquele território.
Agora, focando um pouquinho mais aí na solução que a gente estruturou para a área social, a gente aproveitou para trazer uma linha do tempo de como essa solução veio sendo estruturada ao longo dos anos, até a gente chegar no modelo atual, que a gente espera evoluir ainda mais. Bom, para poder contar essa história, vou começar falando para vocês que a gente tem, né, essa estrutura organizacional dentro da Vale, que tem as pessoas que fazem o relacionamento direto com as comunidades e instituições, e tem a gestão social corporativa que atua até de forma global, dando suporte para o Brasil e outros países. E dentro desse suporte que a gente dá para essas áreas, a gente tem uma ferramenta, que é uma ferramenta de input de informação, que ela está extremamente relacionada aí com os normativos da atuação social. Então, essa ferramenta ela reflete esses normativos e, a partir desses dados, a gente consegue ler as informações e gerar telas, né, gerar painéis para tomada de decisão. Ao longo do tempo, essa ferramenta foi evoluindo, ela não tinha nenhum formato, né, de a gente guardar a geolocalização das comunidades, ou instituições, ou outros dados de todos esses processos da atuação social. E a gente foi melhorando ela ao longo do tempo, até que em 2020 a gente fizemos uma evolução, né, uma evolutiva na ferramenta, e ela passou a receber também dados georreferenciados. Permitiu a gente avançar bastante na análise de informações. Então, em 2015 para 2018, a gente tinha até o nível de município, né? Olhando aqui o exemplo do Brasil, era uma ferramenta em Excel de acompanhamento de dados, eram vários shapes, um colado em cima do outro, eram imagens, as próprias consultas eram bem menos estruturadas. E em 2018, 2020, com o amplo uso aí da ferramenta do Power BI, que já tinha um mapa um pouco mais robusto, a gente conseguia enxergar, né, e fazer outras análises que já não eram possíveis no Excel. E conhecendo a ferramenta do ArcGIS, a gente conheceu um pouco mais essa ferramenta ao longo de 2020, veio adotar ela dentro do nosso processo de desenvolvimento de painéis e BI. A gente começou a utilizar essa ferramenta de GIS, agora já com os dados já referenciados, e dá para ver aqui, a gente vai contar um pouquinho melhor essa história, até o nível, né, do ponto, né, olhando até o nível do ponto, onde está aquela comunidade, e também estruturamos polígonos, né, para poder fazer, de fato, a leitura dinâmica dessa informação. Os processos de relacionamento que estão lá dentro do GeoBI hoje, a gente chamando esse GeoBI social, a gente tem o processo de gestão de manifestações, que são aquelas reclamações, solicitações, elogios, solicitação de informação, podem vir das comunidades ou instituições. Então lá a gente tem as causas das reclamações, as causas das solicitações, o perfil temporal delas, isso ao longo do tempo eu consigo ver como que como que foi chegando aquelas manifestações, né, por tipo. Os planos de relacionamento nada mais são do que as iniciativas que a gente desenvolve com as comunidades e instituições. A gente consegue também enxergar qual é o objetivo, qual é o resultado esperado em cada um dos planos ao longo dos anos. Questões críticas são os grandes impactos que a gente precisa gerenciar, e eles têm, sim, uma governança específica de acompanhamento, e os eventos de conflitos sociais, e quando a gente tem a ruptura do diálogo, e isso demonstra até, né, alguma fragilidade nas etapas anteriores, principalmente nas etapas de iniciativas. Então, os principais recursos que a gente tem no nosso painel, no GeoBI social, é a apresentação do número agregado de manifestações, questões críticas, planos de relacionamento, comunidades. Aqui dá para dar alguns exemplos, né? A gente utilizou bastante a funcionalidade de Dissolve do ArcMap para conseguir fazer a leitura dessas informações no formato até de polígono. A possibilidade de observar a distância das comunidades e empreendimentos, aí aqui a gente também utilizou uma outra funcionalidade já presente aí no ambiente do GIS Mineral, para poder traçar a distância dos nossos empreendimentos, das nossas estruturas operacionais para cada um dos pontos. Então, a gente utilizou ali uma funcionalidade de traçar a menor distância. E a visualização e distribuição de fatos geradores, né, das reclamações das comunidades, das manifestações das comunidades e instituições. Bom, além da visualização da distribuição dos fatos geradores, das manifestações nas comunidades apresentadas, é possível também ter no painel, né, uma integração com outros bancos de dados que estão dentro desse sistema do GeoHub de sustentabilidade, que é o consumo de informações de outras áreas, por exemplo, de dispêndios. Aqui no painel a gente tem informação de dispêndios ambientais e dispêndios sociais, o limite das operações
e o limite de licenciamento, a gente também consumiu desse banco de dados integrado, que é o GeoHub de sustentabilidade. Então, como a gente mostrou naquele frame mais cedo, essas informações elas estão centralizadas dentro desse hub de sustentabilidade, a gente pode consumir em diferentes painéis. E o GeoBI do social faz exatamente isso. Agora eu vou aproveitar o nosso tempo aqui para poder entrar um pouquinho no GeoHub de sustentabilidade e depois mostrar para vocês um pouquinho mais dessa aplicação que foi desenvolvida. Vou passar agora para o Felipe explicar um pouquinho mais aqui, de repente a gente entra em alguns painéis. Felipe, fica à vontade. Bom, agora com um nível de zoom um pouco maior, né, diferente daquele slide que foi apresentado anteriormente, a gente consegue ver aí, né, as diferentes áreas da sustentabilidade dentro da Vale, né. Eu tenho meio ambiente, né, social, se puder descer um pouquinho, eu tenho meio ambiente, social, a Vale tem fundações, né, a Fundação Vale que atua socialmente com iniciativas, né, em diversas regiões. Eu tenho o Fundo Vale, que também tem essa função, né, de criar iniciativas com a sociedade, uma delas é a de plantio de mais de 10 mil hectares, né, que é chamada de meta florestal, e o ITV, que é o Instituto Tecnológico Vale. Todos eles geram muitas informações de sustentabilidade dentro da empresa e estão atuando da sua forma naquele território, né? Então, essa integração, né, busca integrar tanto dados operacionais de áreas que não estão contempladas aqui, com essas áreas, né, da sustentabilidade. Então, se eu descer um pouco mais, né, no meus sites aí, eu consigo encontrar, né, disponibilizado todas as minhas imagens que a empresa adquire, sejam elas de satélite, avião ou drones, né? Todos os meus dispêndios socioambientais estão ali consolidados em uma plataforma única, né? Os garimpos que a gente acha, né, nas regiões de atuação que estão próximas às nossas operações, né? Na parte do social ali, eu tenho, né, índices de autossalvamento, trabalhando ali com a parte de emergências de barragens, o SDI, né, que é a aplicação que o Hélio comentou anteriormente, que trabalha toda essa questão social de manifestações e relacionamentos com a comunidade. Eu tenho a leitura territorial, onde que eu trago ali todos os indicadores sociais dos municípios que eu estou atuando para eu fazer uma leitura prévia antes de fazer qualquer atuação naquela região e por aí vai, né? Esse é o funcionamento. Para baixo ainda tem o meio ambiente, né, com algumas camadas e acaba sendo uma funcionalidade viva, né? Outras temáticas mais estão previstas de serem incorporadas dentro do GeoHub, né? Para chegar num ponto em que a gente consiga, né, ver o território de um ponto de vista cada vez menos míope, né? Cada vez mais focado em onde devemos atuar, né, em uma visão mais ampla. Perfeito. Vou aproveitar agora para a gente entrar um pouquinho no painel de social, que é o SDI Gel, aquele painel que a gente mostrou para vocês, num pequeno vídeo. Ele nada mais é do que essa visualização. E como vocês conseguem ver, aqui na parte lateral, a gente tem diferentes indicadores, onde é possível acompanhar as informações dos processos de gestão social. E a gente também consome dados, né, de outras fontes de informação que estão dentro do GeoHub. Como é possível perceber, a nossa operação é uma operação global, frente Brasil, Canadá, Moçambique, Malawi, tem até no país de Gales, Indonésia, China, enfim, é uma operação que é cross aí ao longo do mundo e a gente precisa gerenciar essas informações de forma centralizada dentro da gestão social. Vou dar um zoom aqui no Brasil para a gente enxergar um pouquinho mais as camadas que estão disponíveis no painel. E a primeira visualização que a gente consegue ter aqui é um mapa de calor, que é uma funcionalidade bem interessante, presente no GIS Mineral. Esse mapa de calor aqui ele é um mapa de calor das manifestações ao longo do tempo. Aqui a gente está consumindo dados só de 21 e 20. Então a gente está pegando sempre os dados mais atuais da ferramenta, isso para poder apoiar a tomada de decisão. Temos algumas visualizações aqui de perfil do tipo de manifestação, solicitações, reclamações, informações, elogio, por fato gerador, né, o que está sendo solicitado, a causa primária das solicitações. Isso aqui traz um percentual. O período de solicitação, aqui tem alguns dados retroativos que ainda estão em aberto, que são pouquíssimos. E o local, né, principalmente visualização aqui por comunidade.
Uma visualização aqui dos planos de trabalho, que nada mais são do que os nossos planos de relacionamento, as iniciativas, o percentual de atingimento total deles. Uma visualização aqui de detalhes. E a visualização das questões críticas, por prioridade, por status, o andamento delas, e também a parte de detalhes. Visualização de dispêndios, dá para ter uma visualização também de tipo, sociais ou ambientais. Vou trazer um zoom aqui em alguns exemplos para a gente poder enxergar mais algumas camadas que estão disponíveis no painel. Então, a linha amarela, que vocês não conseguem enxergar aqui, é uma operação que a gente tem chamada de Estrada de Ferro Vitória Minas, a FVN. A gente tem um limite das operações aqui no mapa. A partir do clique, é possível enxergar também um detalhamento da nossa operação. Os pontos são as comunidades de relacionamento que a gente tem. Então, cada um desses pontinhos aqui representa uma comunidade. Esse formato aqui de casinha, prédio, né, representa uma instituição. E os municípios estão coloridos. Eles estão coloridos aqui com um tom de visualização, que é uma cesta de indicadores que a gente tem, chamado Índice de Atuação Social. É uma cesta de mais de 30 indicadores, e ela gera uma coloração do município atualizada trimestralmente. Eu vou até desativar essa camada, como não é possível ver, a gente consegue ativar e desativar camadas, né? Eu vou desativar essa camada para a gente poder enxergar outras informações aqui. Como é possível perceber, né, esse tracejado aqui em azul representa a distância da operação em relação às comunidades. A gente está falando aqui da operação de Tubarão, em Vitória. É possível perceber que ela é bem próxima de várias comunidades de relacionamento. E, bom, isso são dados bem interessantes para análise, para tomada de decisão. Então, só nesse perfil do mapa que a gente tem aqui, a gente consegue ver o número agregado de manifestações no período, as principais comunidades, a distribuição temporal, os fatos geradores, e cruzando essas informações de manifestações, que são um pouco mais dos impactos percebidos, com as iniciativas, a gente consegue ver se estamos focando ações corretas para a resolução delas, né? As iniciativas estão sendo feitas de forma correta. E também cruzar com os dispêndios, né? O perfil dos dispêndios. Pessoal, foi isso que a gente trouxe para apresentar a vocês hoje. Tem muita informação aqui nesse mapa e acredito que caminhando aí com novas análises, com análises preditivas, análises de imagem, o próximo passo a ser dado. Queria agradecer aí pela presença de todo mundo. Felipe. Bom, esses são os nossos primeiros passos dentro da Vale. A gente tem um longo caminho ainda a percorrer, muitos dados a serem integrados. Bom, da minha parte também é só isso. Muito obrigado. Obrigado.